Bom, gente, olha para mim, por favor. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que vamos pregar hoje. Até dou liberdade aos obreiros para sentar, se quiser participar da reunião, fique à vontade. Porque é o seguinte, para que não fique dúvida, porque o diabo é o senhor das dúvidas. Tudo aquilo que o diabo quer é colocar dúvida na sua mente, na minha mente, porque uma vez que ele coloca dúvida dentro de nós, ele impede Deus de nos abençoar. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que ninguém viesse a pensar, o bispo está se contradizendo em suas pregações. Não. Continua sendo o mesmo pensamento. Enquanto estamos aqui nessa terra, temos lutas, temos guerras, temos batalhas, temos aflições. Como diz a Bíblia, que muitas são as aflições do justo, mas que o Senhor nos livra de todas elas. Tá? Então, eu não sou a favor da derrota, eu sou a favor da vitória. Entenda bem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sou a favor da vitória, eu sou a favor da vida abundante, eu sou a favor de nós sermos um povo de guerra, mas tenho procurado ensinar aos senhores a realidade da palavra de Deus, que é: enquanto estivermos aqui, passaremos por tribulações, por lutas, porém, se estivermos na fé e firmes com Deus, venceremos a todas elas, sem dúvida nenhuma. Amém? Amém. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que vocês, por gentileza, compreendessem. O segundo ponto é o seguinte: eu nunca fui contra campanha. Eu acredito que deve-se ter campanhas na igreja. O que é uma campanha? De oração, trabalho de oração, é nada mais, nada menos do que um estímulo para a sua fé. Então, quando uma campanha ela é lançada, automaticamente a sua fé, a fé das pessoas é estimulada. E quando a fé é estimulada, as coisas elas tendem a acontecer. O que eu sempre preguei, que eu sou contra, é aquela pessoa que vai na igreja somente em busca de campanha e ele ama mais a bênção do que o abençoador. Enquanto está em campanha, a pessoa está firme na igreja. Termina a campanha, a pessoa se afasta da igreja, a pessoa se afasta de Deus. Tanto é que você vê que a maioria das igrejas, dos pastores, já não sabem mais o que inventar. Para quê? Para segurar o povo na igreja. Porque mal terminou uma campanha, já estão pensando: o que é que nós vamos fazer para quê? Para que o povo continue na igreja. Campanha é bom, não em excesso, porque tudo que é em excesso faz mal, tá? Tudo que é em excesso faz mal. Campanha é bom, mas a campanha não deve ser um motivo que te prende a Deus ou na igreja. O motivo que nos prende a Deus, o que nos prende à igreja, deve ser a palavra. Está entendendo? Eu estou na igreja por causa da palavra. Aquele mesmo comprometimento que existe quando a pessoa está fazendo uma campanha de oração, por exemplo. Bom, hoje eu não posso perder porque hoje é o dia da campanha tal. Ela tem que ter, nós temos que ter esse mesmo comprometimento, com ou sem campanha. Mas não sou contra fazer campanha, tanto é que eu já fiz campanha aqui. Sou contra viciar o povo nisso, porque tem gente que é viciado
Está errado isso aí. Nós temos que ser, se é que eu posso usar essa expressão, viciados na palavra de Deus, certo? Então, para que não fique nenhuma contradição dentro do que eu vou pregar hoje, e para que o diabo não consiga colocar na mente de nenhum dos senhores aqui divergência, dúvida, incredulidade e assim por diante. E se alguém tiver alguma dúvida, é claro, eu estou à disposição para falar com você, para te explicar melhor, para te orientar melhor e assim por diante. Amém? Aqui em Isaías 53, gostaria que os senhores, por gentileza, colocassem a mão em cima da sua Bíblia e orassem comigo, pedindo a Deus para que Ele falasse conosco nesta manhã. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu te peço, nos dê a direção, meu Pai. Entramos agora no momento mais importante da reunião, que é o momento da tua palavra. E hoje vamos pregar, vamos falar, o Senhor vai falar conosco, meu Pai, sobre algo extremamente importante. Me arrisco em dizer que é o assunto mais importante da Bíblia, meu Pai. Então eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco e nos ajuda a entender, a compreender e a praticar a tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Então preste atenção aqui, pessoal. A maioria das pessoas, se eu perguntar aqui para vocês, quem é que sabe que Jesus morreu em uma cruz? Com toda certeza, todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar lá na rua, quem sabe que Jesus morreu em uma cruz? Com toda certeza também, todo mundo vai levantar a mão. O mundo inteiro sabe que o Senhor Jesus morreu em uma cruz. Agora a pergunta é: por quê? Por quem? Para que o Senhor Jesus morreu em uma cruz? Para dar uma de herói? Não. Porque Ele quis? Também não. Para que fosse uma historinha bonita que nós pudéssemos contar no Natal, na Páscoa, em tantas outras datas comemorativas por aí, de forma nenhuma. O Senhor morreu na cruz com um propósito. E nós temos que compreender isso, sabe por quê? Porque a partir do momento que o Senhor Jesus morreu na cruz, nós passamos a ter direitos que muitos cristãos até o dia de hoje estão padecendo, sofrendo, porque desconhecem esses direitos e não brigam pelos seus direitos. Se é meu direito, eu tenho que brigar por aquilo que é meu. Amém? Então, vamos lá. Antes de eu começar a ler, deixa eu ser um pouquinho mais claro para que vocês entendam. A Bíblia diz assim, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, da presença de Deus, da graça de Deus. O pecado nos levou, porque a Bíblia diz que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. O pecado nos levou a uma maldição. Deus não criou o homem para o sofrimento. Ora, quando Deus fez Adão e Eva, Deus colocou em um jardim maravilhoso, que é o jardim do Éden. E ali não havia sofrimento, só havia coisas boas. O que foi que fez com que o sofrimento ele entrasse na vida humana? O pecado. O homem pecou
que ele fez com Deus. E não adianta nós falarmos assim, mas isso então quer dizer que nós vamos pagar pelo que Adão e Eva fez? Não, nós também somos pecadores. Nós também pecamos. E no passado, para se obter o perdão desses pecados, era necessário derramar sangue de animal e oferecer aquele animal em sacrifício a Deus. O tempo foi passando, a iniquidade foi aumentando, e cada dia que passa o pecado aumenta mais. E nós, os homens, quando eu digo os homens, digo seres humanos, tendo uma dívida com o diabo, por causa do pecado. O salário do pecado é a morte. Então, Deus decidiu, foi quando Deus decidiu que alguém deveria morrer para nos salvar. Quando eu digo salvar, significa salvação eterna em primeiro lugar. Mas para nos salvar, vocês vão ver comigo na Bíblia, em primeiro lugar, salvar a nossa alma, para que o nosso nome fosse escrito no livro da vida, porque até então nós pertencíamos a Satanás. Mas quando o Senhor Jesus desceu aqui na terra e morreu por nós, porque para quem não sabe, Jesus não foi criado para vir para essa terra, ele sempre existiu desde a fundação do mundo, estava lá com o Pai, esteve com o Pai o tempo todo. Deus chegou até o Senhor Jesus com certeza e disse assim: meu filho, eu preciso que você cumpra uma missão, eu preciso que você cumpra com uma missão, eu preciso que alguém morra por aqueles pecadores, mas tem que ser alguém perfeito. E o único hoje perfeito o suficiente para morrer por esse povo, para que nós possamos resgatar aquilo que é nosso, porque nós somos o sonho de Deus, minha gente. Nós somos a grande obra-prima de Deus. Nós somos o grande projeto de Deus. E até então estávamos nas mãos do diabo. E o diabo, quando éramos no mundo, o diabo fazia de nós o que ele queria, gato e sapato. Deus, quando mandou o seu filho, Jesus, aceitou o desafio, abandonando toda a glória que ele tinha lá em cima, para sofrer aqui nesta terra. Agora, quando ele sofreu aqui nesta terra, pessoal, por que ele sofreu? Aí que entra a questão, para que nós não precisássemos sofrer. Então, o teu entendimento tem que ser o seguinte: Jesus morreu por quem? Diga assim: por mim. Jesus morreu para quê? Jesus sofreu para quê? Para que você não precisasse sofrer. Lutas enfrentaremos, mas o Senhor Jesus, assim como ele venceu na cruz, nós também venceremos. Então, a morte do Senhor Jesus na cruz é como se fosse um atestado, né? Para mim e para você, como se fosse um direito, né? Ele deixou por escrito, o sangue do Senhor Jesus, por escrito que agora nós somos livres, que agora nós pertencemos a Ele, Ele nos comprou com o seu sangue, e Ele sofreu para que nós não precisássemos sofrer. Então, com isso, Ele nos deixou direitos, certo? Então Jesus morreu para que eu tivesse direito. Direito ao quê? A salvação eterna em primeiro lugar. Mas ele também disse: eu vim para que vocês tenham vida e tenham uma vida com abundância. Está lá em João 10:10. E o que é uma vida com abundância? Miséria não é vida com abundância. Escassez, doença, separação, adultério, nada disso é vida com abundância. Então você precisa saber o porquê que o Senhor Jesus morreu na cruz. Está entendendo? Para quê? Para que você possa brigar pelos seus direitos e dizer: isso aqui não pode estar na minha vida. O lugar desse problema é na cruz do Calvário. Jesus
Jesus já morreu por mim, né? Aquele problema que Ele levou na cruz, por que ele está na minha vida? Porque você ainda não exigiu os seus direitos diante do mundo espiritual. Porque nós, muitas vezes, não exigimos os nossos direitos diante do mundo espiritual. A verdade é que nós temos que compreender, nós temos direitos e nós temos que brigar por eles. Está entendendo? Mas muitas pessoas, lamentavelmente, o povo de Deus colocou na cabeça o quê? Nós temos que passar a vida toda nos defendendo do diabo. Nós temos que passar a vida toda na defensiva, pessoal. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Não, nós temos que entender que há momentos que é hora de atacar, é hora de ir para cima, é hora de brigar com unhas e dentes por aquilo que é nosso direito, porque senão, se nós não fizermos isso, nós estaremos automaticamente invalidando o sacrifício do Senhor Jesus. Tudo que Ele fez por nós será em vão. Tudo que Ele fez por nós naquela cruz será em vão. Consegue entender? Amém? Vou mostrar para vocês na Bíblia isso aqui então, certo? Então, resumindo tudo, diga assim comigo: com fé, eu tenho que brigar pelos meus direitos. Diga: Jesus conquistou vida abundante para mim lá na cruz. Diga: Jesus já venceu por mim lá na cruz. Eu não aceito a derrota em nome de Jesus. Olha o que está escrito aqui, ó. No 52:13 diz assim, ó: o sofrimento e a glória do servo do Senhor. Significa que nós vamos sofrer como Jesus sofreu, mas também veremos a glória do Senhor na nossa vida, porque nós venceremos como Jesus venceu. Versículo 13, 52:13. Vê se bate aí, ó. Veja, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Ok? Amém? Então, assim como Jesus agiu com sabedoria, nós temos que agir com sabedoria e sermos, e nós seremos muitíssimo, não é muito, é muitíssimo, está aqui, ó, engrandecido, elevado e exaltado por Deus, assim como Jesus foi, porque Ele conquistou isso por nós na cruz do Calvário. 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Aqui fala do Senhor Jesus, que muitos ficaram pasmados diante dele, naquela cruz, todo desfigurado, que ele não parecia um ser humano. Nós podemos passar por situações, vivenciar situações, viver situações onde pessoas olham para nós e ficam espantadas. Nossa, que situação difícil que fulano de tal está vivendo, né? Ele está irreconhecível. 15. De modo que ele aspergirá muitas nações, e os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Quer dizer, aqueles que criticaram, aqueles que no momento que, como diz a Bíblia, que o Senhor estava todo desfigurado, né? No momento da situação difícil, a Bíblia diz que muitos calarão a boca. Persevera em Deus, que assim como o Senhor Jesus, é a expressão que a Bíblia usa, assim como o Senhor Jesus calou a boca de muitos, pode ter certeza
E Jesus vai calar a boca de todos eles, de todos aqueles que zombaram, que criticaram, né? Enquanto ele estava na cruz, eles passavam, salvou a muitos, porque não pode salvar a si mesmo, e assim por diante. Depois verão o Senhor em sua glória. Mesma coisa acontece com a gente. Muitas vezes as pessoas olham para nós, estamos até desfigurados, nem parece um ser humano, como diz a Bíblia aqui, ó, irreconhecível, lá na lama, no pó, e pessoas falando, apontando o dedo, julgando, criticando. A Bíblia diz que o Senhor vai calar a boca de todas essas pessoas. Por quê? Porque Ele vai te colocar por cabeça, Ele vai te honrar, Ele vai te exaltar. As promessas de Deus, elas irão se cumprir na tua vida, e todos esses terão que engolir palavra por palavra. Por quê? Porque é o direito nosso conquistado aonde? Conquistado aonde, senhores? Na cruz do Calvário. Por quê? Pelo Senhor Jesus Cristo. Capítulo 53 agora, tá? Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Aí que entra a questão, né? Você crê nessa mensagem? Que peninha! Ninguém crê nessa mensagem? Você crê nessa mensagem? Amém? Amém, pessoal? Amém. Então a Bíblia diz: a você que crê será revelado o braço do Senhor. Ou seja, Deus vai se revelar naquele que crê, na vida daquele que crê na palavra dele. Está me entendendo? Ele vai se revelar na tua vida. Ele vai se revelar na tua vida. Ele cresceu diante dele, falando do Senhor Jesus, como um broto, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Quem pensa que Jesus era bonitão, igual esses galãs que colocam aí nos filmes, né? A Bíblia diz que ele não era bonito, não, que ele não tinha beleza, que ele não tinha aparência. Versículo 3: ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Bispo, eu estou sendo rejeitado, mais do que Jesus foi? Não. Bispo, eu estou sendo desprezado, mais do que Jesus foi? Com certeza não. Bispo, eu estou sendo experimentado no sofrimento, mais do que Jesus foi? Com certeza não. Mas do mesmo jeito que Jesus venceu a tudo isso, nós também venceremos. Nós também venceremos, em nome de Jesus. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e não o tínhamos em estima. Olha a expressão forte, gente. Enquanto ele esteve aqui na terra, para muitos, ele era um homem que muitos escondiam o rosto dele, quer dizer, não queria nem ver aquele homem. Ele era desprezado. Ele era desprezado. Quantas vezes as pessoas escondem o rosto de nós, né? Nos abandonam, mas a nossa hora vai chegar. Fica tranquilo, que Deus tem reservado, preparado para nós. Olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que Deus tem reservado para nós, preparado para nós. 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus e afligido. Então, se você tem alguma doença, se você tem alguma enfermidade, seja ela no corpo ou seja ela na alma, Jesus já levou essa doença na onde? Na cruz. Então, o lugar dela é no teu corpo, é na tua vida? Sim ou não? Não. Então você
dúvidas, depressão, síndrome do pânico. O meu corpo não te pertence. Você foi deixada na cruz do Calvário. Eu não te aceito na minha vida. Sai em nome de Jesus. Mas isso é para quem sabe dos seus direitos. Direito esse que foi conquistado quando Jesus morreu na cruz. Na cruz. Versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa de nossas transgressões e foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. A Bíblia diz que se ele foi esmagado, como nós pregamos, crucificado, tomou tapa na cara, soco na cara, chicotadas, foi pregado numa cruz e ele morreu. Ele fez tudo isso porque o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Isso significa que ele sofreu para que eu não precisasse mais sofrer. Ele passou por tudo isso, por toda essa vergonha, por toda essa humilhação, para que eu não precisasse mais ser humilhado. Resumindo tudo, a Bíblia diz aqui, o castigo que nos trouxe a paz. Alguém tem paz endividada? Não. Alguém tem paz doente? Não. Alguém tem paz com o filho nas drogas? Não. Alguém tem paz aí no sofrimento? Não. Alguém tem paz com o marido bebendo? Alguém tem paz com a vida sentimental infeliz? Não. Então, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, na cruz, Jesus conquistou o direito de nós termos uma vida em paz. Bispo, agora embananou tudo mesmo. O Senhor falou que nós vamos ter problema, vamos ter luta, vamos ter perseguição, vamos ter isso. Teremos. Uma coisa é enfrentar o problema, outra coisa é você partir para cima com tudo, dizendo: eu posso até passar, eu posso até enfrentar esse problema, mas eu não vou ficar nele. A doença pode vir, mas ela não vai ficar. O inimigo pode se levantar, mas ele vai ter que cair, ele vai ter que sair. Por quê? Porque é o direito que Jesus conquistou por mim na cruz. Já foi pago, já está pago. A vergonha, a humilhação, peraí. Por que eu vou aceitar a vergonha e a humilhação na minha vida, se o Senhor Jesus já levou na cruz a vergonha e a humilhação? Então eu tenho que dizer para essa situação de vergonha e de humilhação: olha, eu não te aceito na minha vida, não. Jesus já foi humilhado em meu lugar. Então eu não aceito ser envergonhado, eu não aceito ser humilhado. Eu preciso ter paz. Eu até passo pelo problema, mas a palavra já diz: eu passo, eu não posso permanecer nele. Entendeu? Mas se eu não brigar, se eu não reagir, se eu não lutar e não entender, não, peraí, é direito. Jesus morreu naquela cruz de lado. Ele pagou, ele pagou, ele me deu, ele me deu, me pertence, isso é meu. Você tem que olhar para o sucesso, para a salvação do nome em primeiro lugar, para a paz, para a saúde, para aquela vitória que você tanto almeja, para a prosperidade, e dizer: aquilo ali é meu, aquilo ali é meu, Jesus me deu, a honra Ele me deu, eu não posso ser obrigado, aquela vitória Ele me deu, Ele já pagou, está pago.
continuar lendo aqui, ou se eu vou para outra leitura, porque eu não quero terminar após o horário. Se eu for aqui para 2 Coríntios 8, 9, Coríntios 8, 9. Quando vocês acham, deixa eu chamar a outra passagem que eu lembrei aqui agora. Vocês, 2 Coríntios 8, 9, por enquanto, tá? Amém? Pessoal, vocês comeram uma feijoada daquelas, um pé de porco, orelha de porco, focinho de porco, antes de vir para a igreja. No café da manhã, não é possível, está muito fraquinho. Eu estou aqui já. Vamos lá, pessoal, obrigado pelos direitos. Jesus morreu na cruz. Amém, pessoal. Estou esperando que eu vou ouvir. Amém. Aí de repente vem. Amém. Vocês estão de brincadeira, né? Só pode ser. Foi combinado no culto. Vamos brigar pelos nossos direitos. Amém, pessoal? Amém. É assim que tem que ser, pô. É assim que tem que ser. Pois é a coisa. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que se a palavra não for misturada com a fé daqueles que a ouviram, ela não serve para nada. O pastor está aqui em cima pregando, está lá, vamos lá, pessoal, vamos para o pau, vamos para a guerra. Jesus morreu na cruz, Ele conquistou por mim, Ele conquistou por você. Você desanima o pregador desse jeito, pô? Não pode. Dá uma forcinha pro pregador que, né? Anima, mostra, você está sendo impregnado por essa fé aí, ó. É isso aí mesmo. Jesus morreu por mim, Ele conquistou na cruz. Eu tenho direito. Vou pro pau, vou pra guerra, vou brigar. Eu nasci da derrota mesmo, não. Amém, pessoal? Amém. Isso. Vamos pegar a palavra e misturar ela, que a Bíblia fala. Pegue a palavra e misture com a fé daqueles que há. Acha até para mim esse versículo, por favor. Pega a palavra e mistura ela com a fé, porque se não houver essa mistura, a fé sem a palavra é em vão, a palavra sem a fé também é em vão. Olha só, quando nós temos um direito maravilhoso, gente, presta atenção nisso, ó. Presta atenção nisso, ó. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Preciso ler de novo? Acho que a Bíblia está bem clara aqui, né? Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Tem muita gente que fala assim, né? Jesus era pobre. Jesus era pobre. A tua igreja prega prosperidade. Aqui nós pregamos em primeiro lugar o seguinte: salvação da alma. Mas não somos a favor da pobreza. A pobreza é do capeta. O capeta é o miserável. Deus não. Deus não. Aqui a Bíblia diz que Jesus não era pobre.
tornou pobre para que eu fosse o que, gente? Rico. Isso. Agora, essa riqueza é o que? Primeiramente, rico do Espírito Santo, rico de salvação, rico de paz, rico de saúde, rico de alegria, rico de honra, rico de vitórias, rico de bênçãos, rico de sonhos realizados, rico de dinheiro. Por quê? Porque tudo presta, tudo que não presta, Ele deixou lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. Então Ele se fez pobre para que eu fosse rico de tudo isso, de dinheiro também. Está escrito aqui. Então o que nós temos que fazer? Tomar posse. Amém, pessoal? Olha aqui, ó. E mais, você vê que a coisa vai mais além, hein? A morte do Senhor Jesus nos deu direitos. Quando Ele aceitou o desafio da cruz, o desafio da cruz, quando Ele aceitou o desafio da cruz por mim e por você, foi para nos salvar. Preste atenção nisso. Foi para nos salvar da doença, da vergonha, do inferno, principalmente, da perdição, do mundo, da depressão, dos problemas e assim por diante. Amém? Amém. Mas a morte do Senhor Jesus também nos deu muitos direitos. Muitos direitos. Direito a uma vida normal? Não. Vida e vida abundante. Está aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Pedro 1,3. Lá no finalzinho da Bíblia, você pode abrir Apocalipse, vir voltando devagarzinho, você vai encontrar 2 Pedro 1,3. Vamos ver se passou o efeito da feijoada? Amém? Amém. Passou. Mas é mais ou menos, né? Como estão falando por aí. 2 Pedro 1,3. Visto com o seu divino poder, Ele nos dará tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Ok? Amém? Nada. Está escrito aqui, ó. Visto com o seu divino poder, Ele nos deu. Olha a diferença do verbo. Ele nos deu, não é Ele nos dará. Visto com o seu divino poder, Ele nos deu tudo que necessitamos para a vida. Em outra tradução, com o seu divino poder, Ele nos deu tudo que se diz respeito à vida. Então diga assim comigo: Jesus me dará. Te dará nada. É isso que está escrito aqui? Não. Está escrito aqui: Jesus o quê? Nos deu. Ele já te deu. Já é teu. Já é teu. Já é nosso. Ele nos deu tudo que se diz respeito à vida. O que você julga? O que você considera que se diz respeito à vida? Ele me deu. Vamos repetir algumas coisas? Salvação, em primeiro lugar. Uma família abençoada se diz respeito à vida.
Então Ele te deu uma vida amorosa, feliz, se diz respeito à vida. Então Ele te deu filhos abençoados. Ele te deu. Ele te deu saúde, se diz respeito à vida. Então Ele já te deu. Aí nós partimos para outras áreas também, que eu acredito com 100% de certeza que se diz respeito à vida. Ele já te deu o quê? O carro zero, a casa própria. Ele não quer você morando de aluguel, Ele não quer você andando de ônibus, Ele não quer você andando a pé. Está entendendo? Ele já te deu aquela causa na justiça, Ele já te deu o ganho de causa, aquela situação que você até então tem sido envergonhado, humilhado. Ele já te deu a vitória, aquela vitória que você tanto tem pedido, que você tanto tem buscado. Ele já te deu. Quando isso? Não estou vendo. Ele já te deu quando isso? Lá na onde? Na cruz, quando Ele morreu naquela cruz. Mas eu acabei de dizer para vocês, se nós ficarmos o tempo todo naquela inércia, esperando as coisas acontecerem, elas não vão acontecer. O povo de Deus tem que aprender a ser mais briguento. Espera em Deus, espera no Senhor sim, confia no Senhor sim. Problemas nós enfrentaremos, mas nós temos que entender, nós temos que brigar pelos nossos direitos, por aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Senão nós estaremos invalidando o sacrifício do Senhor. Ele já me deu, Ele morreu por isso, Ele te deu, só falou, vai lá e toma posse, é teu, eu já paguei por aquilo. Em Hebreus 4:2, que você vai saber o porquê. Você vai saber o porquê. Tem muito cristão na derrota e muito cristão vencendo. Ou melhor, muitos cristãos na derrota e poucos vencendo. Hebreus 4:2 diz assim, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada ou misturada com a fé por aqueles que a ouviram. Então, vamos lá? Novamente? Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Quer dizer, a mesma palavra que foi pregada para um, foi pregada para outro. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Essa palavra que você está ouvindo sobre o desafio da cruz, pode não valer nada na tua vida, pode não surtir efeito nenhum na tua vida. Por quê? Porque não foi misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então eu prego a palavra e você faz o que
mas eu quero que se cumpra na minha vida aquilo que o Senhor prometeu. E está aqui, ó, as promessas estão aqui, Jesus já te deu. Ele espera apenas de nós, implantar em nós o espírito mais aguerrido, mais forte, mais ousado, mais determinado. Para quê? Para ir lá, meter o pé na cabeça do diabo e dizer assim: capeta, essa bênção é minha, eu quero que é meu, passa para cá. Ah, isso não é meu, é sim, o meu Jesus conquistou na cruz e pagou com um preço alto, que foi um preço de sangue. Então essa vitória já é minha, já foi paga, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra, de verdade. Deus vai te honrar, mas mistura com a fé, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Vamos então lutar, vamos tomar posse daquilo que é nosso. Amém, pessoal? Vamos para a guerra? Vamos. É direito nosso, é nosso direito. Então nós vamos em busca daquilo que é nosso, daquilo que Jesus nos deu, derramando o sangue dele na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que hoje eu vou entregar para vocês aqui esse preço. Tem um aqui já? Obrigado. Pedi para o pessoal entregar rapidinho, um para cada um. Está escrito aí, ó. Eu intitulei como o desafio da cruz. Nós vamos começar um trabalho como esse porque a igreja estava para completar um ano. Eu realizei uma campanha só até hoje. Eu não quero ninguém viciado em campanha aqui não. É você viciado em Jesus, na palavra de Deus. Se é que eu posso usar essa expressão, Senhor. O desafio da cruz. Você vai escrever aqui o problema que você não aceita mais em tua vida. O teu nome vai escrever o problema. Dependendo da tua situação, né? Você pode escrever atrás também. Talvez você fala, bispo, para mim, no meu caso aqui, se eu for escrever meus problemas, vai faltar espaço na frente e atrás. Escreve meio pequenininho, faz cabelos, não, né? É uma folha sulfite, grampeia junto ali. Serão 7 domingos de clamor aos pés da cruz. Vai começar domingo que vem, tá? Domingo que vem. Aí o versículo: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vocês fossem ricos. 2 Coríntios 8:9. Ministério Vida Nova, Avenida Washington Luiz 409, e o telefone 997050999. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai preencher isso aqui, e no domingo que vem eu vou até providenciar, lembrando que essa cruz não tem poder nenhum. Vou providenciar uma cruz aqui para que você entenda, uma cruz grande, para que você entenda melhor. E nós vamos clamar, e você vai tomar posse. E essa campanha se chama Desafio da Cruz. Tá certo? Assim como Jesus aceitou o desafio da cruz, nós vamos sair para a guerra, sair para a batalha, para tomarmos posse daquilo que é nosso. Cada semana nós faremos algo diferente. Uma semana será jejum, outra semana será oração, tudo voltado para esse tipo de trabalho. Só para jejum, oração e palavra. E através dessa campanha, o desafio da cruz, Jesus aceitou o desafio da cruz, já nos deu o que é nosso. Nós vamos nos unir em oração e vamos buscar aquilo que já é nosso, aquilo que já foi nos dado em nome do Senhor Jesus. Amém?